O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Todos achou que é dono da gira. Foi corre gira que algum mandou. Boa noite, meus irmãos de fé, boa noite, seguidores da nossa fanpage. Sejam bem-vindos. Eu sou Cláudio Ricomini, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa do Pai Benedito, casa essa situada aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Hoje, dá um tempinho, eu acho que eu acabei entrando até um pouquinho adiantado. Vamos deixar o pessoal chegar. Eliane, boa noite, eu já vi a sua notícia aí, fiquei contente. Mande um grande abraço aí para essa irmã e que Pai Oxalá possa estar no caminho dela, para que ela se recupere, se reequilibre, tá certo? Depois eu passo para você uma orientação de uma firmeza para essa irmã aí, para ela trazer o equilíbrio novamente. Meus alunos chegando aí, Ideia, Fernandinha, turma 7, pessoal chegando. Daqui a pouquinho vamos falar de Exu Mirim, que é um tema, eu acho que muita gente nunca nem ouviu falar em Exu Mirim, né? Da última vez que eu falei aí de Exu Mirim, só comentei. Umas pessoas falaram que, nossa, nunca ouviu falar, e realmente é um tema desconhecido para muitos. Já adianto para vocês uma notícia bacana, confirmado, terça-feira que vem, vou fazer um live com meu irmãozão de caminhada, meu professor, meu mestre, uma das pessoas mais importantes na minha caminhada espiritual, que é o mestre Alexandre Comino, né? Agora, principalmente depois da partida do paizão, da partida de mestre Rubens, o Alê para nós virou uma grande referência. E terça-feira que vem, às 4 horas, eu estarei com ele fazendo um live, é o melhor. E ele vai fazer o live e eu estarei com ele, né? Que o live é dele, na fanpage dele. Então, quem ainda não curtiu, curte lá a fanpage do Colégio de Umbanda Pena Branca, tá? Colégio de Umbanda Pena Branca, que é presidido pelo mestre Alexandre Comino, e toda terça-feira ele faz um live, inclusive eu postei há pouco o live que ele fez ontem, que foi com o escritor Diamantino Trindade, uma pessoa assim que conhece demais a religião de Umbanda, conhece muito bem a história. Semana que vem o Pai Alê me chamou para a gente bater um papo. Eu não sei ainda o assunto, né? Até porque esses lives, qual é o intuito? Que nós possamos falar da nossa religião de uma maneira bem tranquila, bem aberta, bem descontraída, né? Então, lá na hora nós vamos ver qual é o assunto que vai surgir. Bom, já chegou bastante gente, pessoal que está sempre nos acompanhando aí, a Rosângela, a Adriana Paixão, a Selminha, né? A Maria Cristina, do Rio de Janeiro, o pessoal está chegando. Vamos começar a falar de Exu Mirim, que eu entrei na Umbanda em 91. Eu digo para vocês que eu fui ouvir sobre Exu Mirim quando eu fiz a teologia de Umbanda com Alexandre Comino. Isso foi em 2003, ou seja, a casa onde eu trabalhava não conhecia nada sobre Exu Mirim. Eu mesmo, o que na minha mente existia? Que Exu Mirim nada mais era do que mais uma hierarquia dentro das centenas de hierarquias de Exu. Então, na minha cabeça, Exu Mirim era mais um Exu, ponto final. Quando eu fiz a teologia com o Alê,
isso foi comecinho de 2003, o Mistério Xumirim também ainda não havia sido aberto de uma forma mais ampla dentro da Umbanda. Ainda se conhecia muito pouco, mas já se falava dessa força, já havia incorporação, mas ainda faltava base, né? O tempo foi se passando aí, se não me falha a memória, em 2008, Mestre Rubens escreveu um livro chamado Orixá e Xumirim, a fundamentação do mistério na Umbanda. Era para mim ter pego o danado, acabei esquecendo lá no terreiro o livro. Mas é só você procurar facilmente, se alguém, eu não sei se consegue pôr imagem aí nos comentários, se alguém puder pegar a imagem e colocar aí para todo mundo ver, não sei se consegue colocar, eu acho que não, nos comentários só entra palavras, né? Bom, enfim, Mestre Rubens escreveu esse livro porque um pouco antes disso, ele, eu acho que em 2004 ou 2005, ele escreveu o livro Lendas da Criação. Esse livro, quem ainda não leu, leia, porque é um livro que traz uma dinâmica diferente, traz diálogos entre, vamos falar assim, entre as divindades, claro, explicando e fundamentando os mistérios divinos. E ali apareceu com uma força muito grande quem apareceu o Orixá Exumirim, que para muitos, inclusive para minha pessoa na época, era desconhecido, né? A partir do Lendas da Criação começou a se formar um pensamento, uma ideia do que é essa força, do que é esse mistério divino para a criação. E depois, em 2008, o Paizão lançou esses 3 livros fantásticos, que é o Orixá Exu, Orixá Pombagira e o Orixá Xumirim, todos com o mesmo subtítulo, Fundamentação no Mistério na Umbanda. Todos esses 3 livros trouxe clareou demais a ideia para nós que acreditamos nessa proposta de ensino sobre essas divindades. Porque dentro da Umbanda não se falava quase nada ou se entendia praticamente muito pouco sobre o Orixá Exu, sobre o Orixá Pombagira, ninguém nem, vamos falar assim, acreditava que existisse, né? E Exumirim, então, piorou, né? Mal se conhecia a incorporação de Exumirim, quanto mais que existia um orixá. Então, mas antes disso, vamos falar um pouquinho do que há na grande maioria e o que houve no passado. Exumirim é uma força que manifesta um arquétipo infantil, um arquétipo que tem relação com as crianças espirituais da direita. Uma sendo a força infantil, a força da criança à direita, que são as crianças, os heresinhos, né? Como são conhecidos. E Exumirim seria a esquerda. Essa figura dos gêmeos existe em muitas culturas e na Umbanda também existiu. Tanto existiu que São Cosme e São Damião são, vamos falar assim, o padroeiro das linhas espirituais. Quanto à linha da direita, é muito tranquilo, porque as criancinhas são meigas, carinhosas, fazem um trabalho bonito, sem problema algum. Com o Exumirim, o negócio literalmente complicou, né? Quem entende um pouquinho de Exumirim já deve ter dado risada quando eu falei a palavra complicou e depois eu explico aí esse negócio de complicou. Por quê? Você tem um arquétipo infantil, você tem um arquétipo de um ser entre 7 e 13 anos, vamos falar assim, que ingere álcool, fala algum palavrão e fuma. Nossa, isso foi muito difícil para
a maioria dos sacerdotes entender e principalmente explicar. Porque explicar o jeitão, o estilo lindíssimo de Pombagira já não foi fácil lá no passado. E como que você explica uma criança dentro de um arquétipo religioso que bebe, que fuma, que fala palavrão, porém fabuloso nos seus atendimentos? Alguns terreiros permaneceram com o Exu Mirim dentro da linha de Exu. Então, tinha os Exus normais, adultos, vamos falar assim, as pombagiras trabalhando, e um ou outro Exu Mirim. Muito raro a casa que tinha-se uma gira de Exu Mirim, aonde manifestassem os Exus Mirins masculinos e as pombagiras mirins. Muito raro isso há alguns anos atrás. Tão raro foi que praticamente Exu Mirim sumiu da Umbanda. Sobrou o quê? Um Exu Mirim trabalhando ali, um Exu Mirim trabalhando acolá, e pouca gente entendendo desse mistério divino, pouca gente entendendo desse poder, porém, algumas pessoas, claro, pessoas desequilibradas, vamos falar assim, usaram dessa força de Exu Mirim para ativar magias negativas, né? Viram em Exu Mirim uma força muito grande, magística, e usaram desse mistério que é neutro. Lembre-se, Exu, Pombagira e Exu Mirim são tripolares, são neutros, são positivos, são negativos. Isso é uma das explicações do tridente que eles usam, né? Não é o tridente do diabo, é nada, ou seja, o tridente, né? Tô sem lousa aqui. O do meio é o neutro, positivo e negativo. Ele toma a forma do seu ativador, ele vai entrar em ação conforme o seu ativador. E não foi uma, duas, três ou quatro pessoas que utilizaram de Exu Mirim para fazer trabalhos negativos. E aí, realmente o mistério se recolheu, porque é um mistério muito fechado. Não sabemos muito ainda, o que sabemos é o suficiente por hora, mas o fato é que Exu Mirim quase sumiu da religião de Umbanda. Muita gente por aí, Brasilzão afora, trabalha de uma forma, vamos dizer assim, né, não criticando ninguém, mas estranha com o Exu Mirim, né? Não tem como eu falar outra palavra se não for estranha. Por quê? Eles não são seres que tiveram encarnações, eles não tiveram passagens aqui terrenas. Esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento que aprendi com mestres encarnados e mestres espirituais. Eles estão igualzinho estão as crianças espirituais da direita. Eles estão num estágio anterior, eles estão numa dimensão anterior, estão dentro dos domínios do Orixá Exu Mirim. Então eles não tiveram encarnações, então eles não foram trombadinhas, né? Eu não sei se é um termo usado em todo o país, mas aqui em São Paulo o termo trombadinha significa um moleque de rua, aquele moleque, né, que infelizmente tá aí pelas ruas, que comete pequenos furtos, que usa drogas, né? Então, Exu Mirim é o trombadinha para muitos. Se a criança da direita viveu numa família, aconteceu alguma coisa, ela desencarnou, né? Essa é a história que rola muito por aí, né? Que também não é verdade, ao meu entendimento, volto a afirmar. Exu Mirim é o trombadinha. Exu Mirim é o filho da Maria Padilha com o Zé Pilintra. Exu Mirim é filho do Tranca-Ruas com a Maria Padilha, com a Maria Navalha, e aí vem umas histórias
estranhas, para não falar outra coisa, né? Estranhas, muito estranhas essas histórias. Histórias totalmente sem fundamento. Então, Trombadinha usa droga. E não foi um, dois lugares que se observou Exu Mirim com saquinho na mão, como se imitasse estar cheirando cola. Chegando a alguns lugares até eles imitarem, e sei lá, outros até, talvez até usarem drogas, né? E tudo isso, se já era algo difícil de explicar, você imagina como que você explica um negócio desse? Como que você explica uma criança etérica, espiritual, fingindo que está usando drogas? É claro que isso não existe. Isso, infelizmente, está na mente de pessoas desequilibradas. E eu estou falando o que se vê por aí. Coloquem no YouTube que vocês vão ver algumas imagens estranhas, onde Exu Mirim usa até camisa de time de futebol. Usa, né? Até camisa do Corinthians. Infelizmente, eu não sou torcedor do Corinthians, eu quase não ligo para futebol, mas tem um monte de vídeo aí na internet que Exu Mirim incorporado com camisa do Corinthians, com touca do Corinthians, um negócio assim absurdo. Desculpe esses irmãos aí que postaram isso. A gente sabe que criticar a umbanda do irmão é a coisa mais feia, mas existem coisas que não dá para concordar, né? Não tem como não concordar com um troço desse. Então, Exu Mirim foi muito mal visto por causa desses desequilíbrios. Outra coisa que eu deixo bem claro, incorporação, ela, queira ou não, ela é um reflexo do grupo onde você está. Por quê? Eliana, eu já fiz um dierê. Fiz um dierê aí semana... Não tem um mês, tá? Eu acho que você estava viajando. Dá uma olhadinha aí na timeline ou lá no canal no YouTube, Casa do Pai Benedito, que tá lá, tá certo? Então, vamos lá. Volto a falar, mediunidade, incorporação, ela é um reflexo de um grupo. Se você entra numa casa, você nunca trabalhou mediunicamente, e lá nessa casa, a incorporação é aquela coisa assim, parece o poltergeist, a incorporação. Tem que ter 4, 5 pessoas para segurar o cidadão quando ele incorpora, quando ele desincorpora. Todo mundo que for incorporar nessa casa vai ter essa referência. Se você vai trabalhar numa casa onde há uma incorporação equilibrada, numa Umbanda ninguém precisa segurar ninguém. A pessoa desincorpora tranquilamente, às vezes acaba, né, caindo ali, mas ninguém precisa daquele monte de gente que nem eu já vi por aí, precisa meia dúzia de negro para segurar o outro desincorporando. Então há umas incorporações estranhas. E qual a melhor maneira de você fazer o barraco? É com Exu Mirim. Porque ele fala palavrão, ele xinga, ele isso, ele aquilo, aquilo outro. Na cabeça das pessoas, tá? Então, na hora que incorpora Exu Mirim, o pessoal faz um monte de coisas estranhas. Principalmente que se o dirigente fizer isso. Se o dirigente faz, os médios vão fazer, porque na cabeça dos médios, o dirigente faz, então eu sou igual ao dirigente. E aí, incorporações estranhas, onde Exu Mirim fala demais palavrões, faz andando, parecendo um macaco, muito feio, atacando coisas na consulência, fazendo um monte de coisa esquisita, né? Pessoal, hoje eu não estou conseguindo, se eu for ler eu vou perder a linha de raciocínio, mas depois eu acabo respondendo todos os questionamentos aí ao longo dos dias, tá? Fiquem tranquilos. Então, gente, o cenário que existia aí para Exu Mirim era meio sinistro,
porque não sobrou muita gente que entendesse adequadamente sobre o mistério e trabalhasse de uma forma ordenada e tranquila. Mestre Rubens trouxe esse livro, trouxe bastante ensinamento em aula, dentro dos cursos de desenvolvimento do sacerdócio, e formou muita gente, muita não, milhares de médiuns, né? Eu acho que eu não sou um cara assim que conhece números profundamente da religião de Umbanda, mas tenho certeza absoluta que Mestre Rubens Saraceni foi uma das pessoas que mais formou médiuns de Umbanda e sacerdotes, né? Enfim, hoje, dentro da egrégora aqui da Umbanda Sagrada, milhares de irmãos trabalham de uma forma muito sadia com seus Exus Mirins. Muita gente faz gira de Exu Mirim, igual nossa casa aqui. Muita gente faz gira de Exu Mirim, trabalha com Exu Mirim de uma forma fabulosa, de uma forma Concordo com você, Herbert. Você respeita a minha opinião, eu respeito a sua, e assim que tem que ser. Com certeza, meu irmão. Um axé para você. Muita gente trabalha de uma forma muito tranquila com Exu Mirim. E Exu Mirim é regido por um orixá chamado Exu Mirim também. Lembrando que foi um orixá que não se apresentou dentro da cultura iorubana, mas não é porque uma divindade não se apresentou em um determinado culto que ela não pode ser apresentada em outra, tá? Divindade não tem carimbo de religião, viu? Ela não tem um carimbo, ó, é da Umbanda, é do Candomblé, é disso, é daquilo. Não tem. Então, o orixá Exu Mirim abriu aí seu mistério parcialmente para a Umbanda, aonde ele dá sustentação, é claro, a centenas e centenas de milhares de seres Exu Mirim, seres encantados, seres gerados por Deus, que foram fatorados pelo próprio mistério Exu Mirim e que vivem lá na dimensão de Exu Mirim. Ou seja, não tiveram, ao meu ver, ao meu entendimento, encarnações e vêm aqui ao mundo material através da mediunidade, através do trabalho mediúnico e, é claro, entram em ação porque são forças divinas e são forças que atuam conforme os procedimentos divinos. Então, ele está presente na vida de todo mundo. E aí que foi algo tão fabuloso revelado através desse livro, que o orixá Exu Mirim foi nos informado que ele rege o quê? Rege algo que todo mundo pensa pelo menos uma meia dúzia de vezes por dia. Porque pelo menos meia dúzia de vezes por dia ou mais você intenciona algo. Você quer fazer algo, você tem intenção de fazer algo. Muitas vezes você acaba não fazendo, mas muitas você faz. Exu Mirim é o Senhor das intenções. O orixá Exu Mirim tem um poder divino que ele recebe todos os nossos pensamentos, de encarnados e desencarnados, quando geramos alguma intenção. Seja a primeira intenção, a segunda, a terceira, quantas forem as intenções através do mesmo assunto. Através desse mistério, ele atua incentivando para que essas intenções se tornem concretas, e a partir do momento que ela se torne concreta, ela passa para outros campos, de outros orixás. Se aquela intenção for nociva à pessoa ou a outros, o próprio mistério Exu Mirim ativa um dos seus poderes divinos, que é o poder revertedor ou avessador,
fazendo com que essa intenção que vai prejudicar alguém ou mesmo até a própria pessoa volte e não aconteça. Esse livro esclareceu, desculpe, essa faceta de Exu-Mirim, que é fabulosa, porque justifica que todas as divindades estão ligadas a nós, que todos os poderes divinos estão ligados a nós aqui encarnados, e é essa uma das intenções que encarnamos, para que possamos estabelecer uma ligação direta com esses poderes divinos através da permanência aqui no mundo humano. E Exu-Mirim não é diferente, ele está na nossa vida, independente de religião, independente de você acreditar ou não. O fato é que as divindades estão ligadas a nós pelos mistérios divinos. E Exu-Mirim rege as intenções. Claro, ele rege outros mistérios, ele rege outros poderes. Lembrando a todos, estou falando não daquele ser que se manifesta no médium, estou falando do poder. Porque sem poder não existe aquela força encantada manifestada no médium. Nenhuma força de Umbanda tem a capacidade por si só de manifestar um poder se ele não está ligado a um poder divino. Isso é com qualquer guia espiritual. Não existe um marinheiro sem Iemanjá. Não existe o orixá, não existe um caboclo de Xangô sem Oxóssi e sem Xangô. E não existe Exu-Mirim, aquele que trabalha dentro de uma casa sem o orixá Exu-Mirim. Então, gente, é um poder fascinante, é um poder que, vamos dizer assim, a lei maior o usa para conter grandes excessos. Exu-Mirim é uma das forças da lei maior para conter os excessos de nós. Então, eles entram na vida das pessoas de uma forma automática quando um desequilíbrio começa a entrar num nível muito alto, fazendo com que aquilo retroceda, fazendo com que aquilo reverta, aquilo se volte para trás. Então ele tem mistérios punitivos. Mas isso é através da lei maior. A lei maior tem os seus meios de punir os excessos e conter pessoas em desequilíbrio. Isso é a nível o orixá como instrumento de Deus. Aquele encantado que vem no terreiro de Umbanda, ele só vem para ajudar. Como a Marta Jacinto acabou de dizer aqui, o médium bem educado, o médium bem equilibrado, Exu-Mirim não fala palavrão. Exu-Mirim, de fato, é uma força muito dinâmica no seu atendimento, muito rápido, que não tem papas na língua, mas esse papas na língua não significa que ele vai ofender, maltratar, humilhar, xingar, menosprezar qualquer pessoa. Isso nenhum guia faz. Eles podem ser até duros. Um Exu, às vezes, ele é duro. Uma pombagira também. Um Exu-Mirim também. Mas sempre de uma forma com que? Para que aquilo seja positivo para a pessoa. Nunca negativo. Então, pouco palavrão ou quase nenhum. Uso de bebida, sim, claro. A bebida é um elemento fabuloso para quê? Para a limpeza do médium, para retirar aquela carga nociva que vai ficando, que vai acumulando dentro de uma gira. Mas o trabalho de Exu-Mirim é sempre para o bem. Por quê? Ele tem mistérios gigantescos, inclusive um que eu falei lá no começo, o mistério descomplicador. Ele Carlos Augusto, se você nunca viu uma gira de Exu-Mirim, vem amanhã aqui na nossa casa que você verá essa gira, tá certo? E muitos irmãos por aí fazem
gira de Exumirim, sim, fazem. Pombagira Mirim também. Então, meus irmãos, o Exumirim trabalhando dentro de um terreiro de Umbanda só vai fazer o bem. Vai ativar, por exemplo, uma pessoa que está com a vida enrolada, ele vai ativar o seu mistério descomplicador, vai ensinar às pessoas uma firmeza, um axé, para ativar a força dele, para desenrolar coisas que estão enroladas, claro, dentro do merecimento, dentro dos procedimentos divinos. Ele não vai atuar fora da lei, ele vai atuar dentro da lei. Guia, que é guia, atua dentro da lei, porque ele é guia de lei. Ele não pode dar o famoso jeitinho, ele só vai fazer acontecer aquilo que realmente pode acontecer. Então, Exumirim é como qualquer outra linha, só faz o bem, ajuda as pessoas, recolhe magias como ninguém. O poder de Exumirim, ele, vamos falar assim, ele é mais intenso até do que o do próprio Orixá Exu. O Orixá Exu, ô irmão, desculpa, não sabia que você morava tão longe, tá certo? Desculpa, mas eu sei que em Florianópolis tem irmãos aqui da nossa egrégora e que, com certeza, lá tem gira de Exumirim, tá certo? Voltando, Exumirim trabalhando dentro de uma casa de Umbanda, com médiuns equilibrados, com médiuns orientados, onde se preza pelo respeito, onde se preza pelo um trabalho caritativo. Pelo amor de Deus, se vocês forem em algum lugar que há uma cobrança para falar com guia, vá embora. Não existe guia, não cobra. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. Já vou ter que acabar, viu, pessoal? Porque hoje é a iniciação final da magia dos 7 fatores. Preciso organizar tudo aqui. Então, meus irmãos, não vá em terreiro onde há cobranças. Por favor, não façam isso. Às vezes há o quê? Uma pequena ajuda para manutenção. Então, às vezes é cobrado. Eu já vi, eu achei bonito, bacana, né? Cobrar uma entrada simbólica, R$2, coisinha pequena, R$3, R$5, né? Mas é claro, a pessoa não tem, óbvio que vai entrar. Agora, esses dias eu atendi uma consulente. Atendi eu, não foi incorporado não, atendi ela e ela falou que pagou R$400 para falar com tranca-ruas. Eu falei, minha irmã, vem aqui numa gira de Umbanda, vem aqui numa gira de respeito às pessoas, que você vai falar com o tranca-rua. Eu faço questão de pedir ao meu amigo tranca-ruas que lhe atenda e ele não vai lhe cobrar nada além de um abraço, mais nada. Então, por favor, não tem guia. Guia não cobra nada para atender ninguém, tá? E Exumirim é fabuloso. Exumirim é um axé gostoso demais. É um axé, como eu falei, eles têm poderes que quando entram em ação para recolher magias, mas não sobra nem sinal dessa magia. Exumirim rege o que nós chamamos a dimensão do nada. Exu rege o vazio absoluto, porque ele foi a primeira divindade a ser manifestada pelo Pai Criador. Mas antes de Exu ser manifestado, Exumirim já sabia que ia acontecer, porque ele é o Senhor das intenções. Então a dimensão dele ficou sendo a dimensão do nada. Quando ele recolhe um trabalho de magia e recolhe seres desequilibrados e leva para a dimensão dele, literalmente acabou para essa força. Eles vão ser reduzidos ao nada mesmo. Então, Exumirim é uma força descomunal de ajuda a pessoas que estão sofrendo de trabalhos de magia, principalmente se foi feita na força de Exumirim. Exumirim é uma força fabulosa para pessoas que sofreram altas negatividades do baixo astral. Enfim, é um axé fabuloso que qualquer pessoa pode se beneficiar dele através de oferenda, tá? Ele, como qualquer mistério da esquerda,
só atua em benefício das pessoas através de oferenda. Mentalmente você não consegue acessar Exu Mirim. Você precisa acessar Exu Mirim através de oferenda ritual, tá certo? Que você pode fazer na sua casa. Que você pode levar, claro, melhor lá no campo da natureza. Você pode aí na sua casa, faça um triângulo de velas preto e vermelho, faça um triângulo, coloque no centro um copo com pinga e mel e coloque um pequeno charutinho em cima desse copo aceso e ali evoque o Orixá Exu Mirim, evoque essa força, evoque esse poder de Deus. Ah, eu vou acender dentro de casa, eu vou fazer isso dentro de casa? Claro, qual é o problema? Não vai, a vela não vai atrair espírito desequilibrado, vai atrair o quê? A força de uma divindade. Então ali faça na sua casa, pode fazer do lado externo, só não pode fazer embaixo de um altar, se você tiver, tá? Aí não, porque energeticamente ele vai abrir o campo dele é a dimensão do nada, embaixo do altar não é bom, mas do lado oposto do altar já não tem problema, tá? 3 velas preto e vermelho, um copinho de pinga com mel, um charutinho. Você pode fazer também um padê de farinha de milho misturado com dendê, misturado com pinga. Pode colocar canela em pau, assim por cima, moedas. E ali você ativa a força de Exu Mirim, pedindo para que ele desenrole, descomplique algo na sua vida, pedindo a Exu Mirim que atue em seu benefício, recolhendo coisas que estejam no seu caminho, e tenho certeza, se for do seu merecimento, Exu Mirim vai lhe ajudar, tá? Claro, ele só vai atuar através da força da lei maior. Então façam isso, não tenha medo, porque medo está embutido da cabeça das pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de conhecimento, porque quando tem o conhecimento, as pessoas fazem, tá? Aqui, ó, é que não dá para vocês verem. Ó, vocês estão vendo aquele vaso? Ali é uma das firmezas. Minha esposa acabou de passar ali. Ali é uma das firmezas dos guardiões da casa. Está aqui dentro da minha casa. Porque se ele é o meu guardião, ele tem que ficar aqui dentro da minha casa. Protegendo os meus. Tá certo? É isso aí, meus irmãos. Vou finalizando porque acho que eu já passei da hora. Já deve ser umas 7 e pouco. Eu ainda estou aqui falando. E hoje tem que preparar aqui a nossa iniciação final. Quero deixar o meu convite para a gira de amanhã. Amanhã é dia 25 de agosto, né? Para quem está vendo o vídeo depois. 25 de agosto, amanhã tem gira de Exu Mirim na nossa casa. E dia 31 de agosto, temos o quê? Magia Divina das 7 Oferendas. Aonde, depois de passar 12 horas, pode pegar isso e jogar no lixo. Guarda o alguidar para fazer de novo. Tá certo? E sem problema, tá certo? Não precisa despachar não, joga no lixo comum, ele já fez o que fez, joga o copinho, o líquido fora. Depois de uma semana, 21 dias, quiser repetir, pode colocar limão junto, cortado em 4, depois aí em outro vídeo eu explico mais, tá certo? Dia 31, Magia das 7 Oferendas, ainda temos vagas. Curso para iniciantes, não precisa ter nenhum grau de magia, só precisa o quê? Fé em Deus, vontade de estudar, vontade de aprender. Para quê? Para se tornar um servo de Deus, para se tornar uma pessoa que pode ativar um poder divino de uma forma, vamos falar assim, intensa. Isso que eu ensinei para vocês é um conhecimento aberto, é um conhecimento que todo mundo pode fazer, todo mundo pode se beneficiar desse conhecimento, não é algo iniciático, não é algo fechado. O que é ensinado dentro da magia divina, sim, é algo iniciático. A pessoa só consegue ativar se tiver iniciação, por isso que não dá para fazer curso online. Se não tiver iniciação,
você não consegue ativar aquele poder. Isso que eu ensinei para vocês é um conhecimento aberto, é um conhecimento que já está dentro da Umbanda há muito tempo. Então todo mundo pode usar. Mas magia divina precisa estar presente e de frente à divindade para ela reconhecer. Então, quem quiser aprender, quem quiser se iniciar, entre com... Desculpa, a gente falhou a voz. Entre em contato com a gente dia 31, 8 da noite, para aprender da magia das 7 oferendas, tá bom? E ó, terça-feira que vem tô lá com a Lê. Um abração, um axé, até mais.